O nosso tema de hoje é proteção e autoproteção. Tá aí algo que todos nós precisamos, proteção. E do ponto de vista espiritual, esta proteção é ainda mais necessária do que do ponto de vista material. Nós é que não percebemos. Para entendermos um pouco como é esta coisa da proteção espiritual, recorremos ao Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 9, onde os espíritos superiores nos falam da existência dos espíritos protetores, familiares e simpáticos. O espírito protetor, nós já ouvimos falar dele, é aquele a quem chamamos de anjo da guarda. Esse espírito tem a função de velar por nós na nossa atual existência. Ele nos protege por toda a nossa encarnação atual. Já os espíritos familiares e simpáticos não são tão elevados quanto o espírito protetor, que é sempre mais elevado do que o seu protegido. Os espíritos familiares e simpáticos são aqueles que já nos amam, aqueles que têm simpatia pelas nossas atividades. Muitos já fizeram parte da nossa família consanguínea e muitos fazem parte da nossa família espiritual. Estão desencarnados, mas têm a função também de nos auxiliar dentro do seu nível de conhecimento e elevação. Mas como que eles fazem isso, não é? Eles são para nós invisíveis. Então, entendemos da seguinte maneira: os espíritos protetores, eles nos ajudam principalmente através do pensamento, nos sugerindo boas ideias, ideias que vão nos deixar a salvo de perigos os quais nós não temos necessidade nenhuma de passar. Além de trabalharem através do pensamento, essa proteção, ela às vezes é mais extensa, de acordo com a necessidade do seu protegido. Há casos em que eles chegam até mesmo a fazer uma barreira vibratória em determinados momentos da vida da pessoa para evitar que ela receba dardos venenosos de energias desequilibradas, de ódio, de inveja e seja lá do que for. Tudo isso dependendo da nossa necessidade. O que os espíritos protetores não vão fazer é tirar da nossa vida aquelas dificuldades que serão úteis para o nosso adiantamento, para o nosso progresso, consequentemente para a nossa evolução. Eles não vão tirar isso do nosso caminho. Percebam que pais superprotetores adoram fazer isso com os seus filhos, mas os espíritos protetores, eles têm maturidade suficiente para entender as nossas necessidades evolutivas. Então, diante das dificuldades da vida, daquelas que vão fazer lá na frente nós galgarmos alguns degraus na nossa caminhada evolutiva, na nossa maturidade, no nosso conhecimento, no nosso senso moral, a cada dificuldade dessas, eles estarão nos encorajando a seguirmos adiante e nos protegendo das ciladas que possam estar próximas a essas dificuldades. Tudo isso nos inspirando pelo bom caminho. Aí tem gente que fala assim, mas tem tanta coisa dando errado na minha vida, acho que o meu anjo da guarda se cansou de mim, virou as costas e foi embora. Não é nada disso. Às vezes é justamente nesses momentos mais conturbados que eles estão mais próximos de nós. Mas também acontece o seguinte, às vezes a pessoa não dá atenção a estas boas sugestões do seu anjo da guarda. Ela prefere dar atenção para os seus vícios, para as suas más inclinações. Então,
o espírito protetor deixa com que essa pessoa aprenda com os seus próprios erros. Eles fazem o possível para nos inspirar no caminho do bem. Porém, se nós optamos pelo caminho do egoísmo, da dor, aí nós vamos aprender justamente com as consequências daquilo que escolhemos. E neste capítulo 9 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, nesta questão da proteção espiritual, abordam também a questão dos talismãs. E ali eles descartam a influência protetora de objetos, porém levam em consideração o fato de que a pessoa, acreditando no seu talismã, possa induzir a si própria a busca por uma proteção espiritual, ou seja, ela vê o seu talismã, seja a sua medalhinha, sua pedrinha da sorte, se fixa naquele talismã, ela está, pelo pensamento, buscando uma proteção. E, como os espíritos atendem aos chamados do pensamento, de fato, pode vir ao seu encontro um espírito protetor, porque esta pessoa está se sentindo desprotegida, necessitando de proteção. Agora é evidente que nós não podemos dar aos objetos poderes que eles não têm. E quando nós não tivermos o talismã, o objeto, o que vamos fazer? Vamos nos desesperar achando que não temos mais proteção? Então é necessário amadurecermos esta ideia de que para termos a proteção espiritual não precisamos de algo material para que isto aconteça. Aí nós chegamos no universo brasileiro, onde é muito comum o uso de santinhos, medalhinhas, patuás e assim por diante, como objetos que vão fornecer alguma proteção. Então vale primeiramente aquilo que já comentamos, a indução mental. Eu me ligo à medalhinha, eu busco pelo pensamento essa proteção. E é que se considerar também que alguns desses objetos, eles podem ser energizados com uma energia que vai fornecer uma determinada proteção para quem usa este objeto. Porém, é uma energia que terá um efeito temporário. Nunca será uma proteção integral, será sempre uma proteção temporária e relativa e muito sujeita ao que a pessoa estiver fazendo e pensando. Ou seja, se a pessoa estiver no caminho do mal, no caminho do egoísmo, prejudicando a outras pessoas, esta energia de proteção que esteja impregnando o seu patuá, o seu talismã, ela vai rapidamente se desfazer, porque esta pessoa, estará emanando uma energia contrária que vai dissolver toda aquela proteção. Do mesmo modo, no universo brasileiro encontramos as ervas, e é inegável o efeito curativo, o efeito salutar das ervas em benefício de nós encarnados, benefícios físicos e energéticos. E as ervas também poderão agir no campo da proteção vibratória, obedecendo ao mesmo critério. Depende muito daquilo que pensamos, daquilo que emanamos. Aquela proteção trazida pelo banho ou por qualquer procedimento à base de ervas, aquilo que foi feito pode imediatamente se dissipar, dependendo da conduta autodestrutiva ou destrutiva que a pessoa tenha. E aí no Brasil encontramos muito aquela questão, né, de eu preciso me proteger do mal-olhado. O que é o mal-olhado? É algo que vem principalmente dos outros em direção a nós,
motivado pela inveja, né? O outro está com inveja daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, e aí ele dirige, né, aquele olhar invejoso, né? Mas sabem o que acontece com esta vibração que chega até nós? Ela será assimilada por nós se nós estivermos nesta mesma frequência. Então veja, se nós procuramos demonstrar ter coisas para impressionar os outros, em outras palavras, se resolvemos ostentar, é evidente que estamos sujeitos a esta vibração da inveja, porque estamos trabalhando justamente nessa esfera de pensamento, nesse tipo de vibração, de querer mostrar para os outros, de querer impressionar os outros, mostrar que nós estamos por cima, que nós estamos acima, ou coisas parecidas. Se somos pessoas invejosas, com toda certeza, esta vibração da inveja tem tudo para ser assimilada por nós. Então, a melhor maneira de evitarmos o mal olhado é evitarmos cultivar a inveja dentro de nós. Mas tem outra coisa que a gente ouve falar muito por aqui também. Os trabalhos de magia negra. Ah, estão me dizendo que fizeram um trabalho para me derrubar, uma macumba das bravas. Olha, eu preciso ir em algum lugar para desfazerem, para me protegerem. E aí vem aquela pergunta. Isso pega, isso existe, tem o seu efeito? E a resposta é, depende. Por quê? Igualmente, pela questão da afinidade vibratória, nós podemos nos colocar vibratoriamente frágeis diante de uma energia direcionada a nós. Então, se algo é feito direcionado a nós, no sentido de nos derrubar, de nos prejudicar, vai depender muito de como está o nosso equilíbrio íntimo, de como está a nossa fé, e obviamente vai depender também se eu tenho ou não que passar por algo semelhante àquilo que estão me endereçando. Ou seja, a questão da causa e efeito. Se eu fiz algo no passado que motivou a dor nos dias atuais, de repente aquilo que está sendo endereçado para mim pode chegar a mim na forma de dor, porque é uma necessidade evolutiva minha, e aquilo vai durar na minha vida o tempo necessário até que eu aprenda aquela lição e consiga superar o problema e seguir adiante. Ou seja, se nós não temos que passar pelo problema, se nós estamos equilibrados, se nós estamos ali buscando a nossa conduta cristã do amor ao próximo, nós estamos naturalmente buscando e conseguindo esta proteção. Será fácil para o nosso anjo da guarda neutralizar esta investida vibratória contra nós, se nós estamos igualmente sintonizados com ele, sintonizados no bem. E aí, diante dessa ou de qualquer outra ameaça, onde nós nos sintamos carentes de proteção, aí nós vamos, como recurso básico, utilizar da prece. Mas vejam, não é uma prece simplesmente decorada. Não é algo que faremos mecanicamente esperando que dê um resultado milagroso. É uma prece onde nós nos comprometemos com esta proteção que estamos pedindo. Então, imaginem a seguinte situação. Preciso ir para um lugar distante, onde não sei exatamente o caminho, sei que a estrada e o caminho é perigoso, portanto eu rezo, oro pedindo proteção a Deus,
ao meu anjo da guarda, aos espíritos amigos. Ótimo! Mas que nesta prece eu também me comprometa a que, durante este caminho, eu faça de tudo pela minha própria segurança. Errado estaria eu se pedisse essa proteção e no caminho eu começasse a ter atitudes que colocassem em risco a minha própria integridade física. Eu estaria indo ao contrário de tudo aquilo que eu pedi. Porque Deus sabe as nossas necessidades. O nosso anjo da guarda, o Espírito protetor, também sabe. Agora, será que eu consigo sintonizar com eles para entender a parte que me cabe para estar dentro dessa proteção? É assim que nós vamos entendendo esta questão de proteção e autoproteção. Porque é muito fácil ficar apenas pedindo proteção. Porém, é necessário nós cultivarmos em nós mesmos uma conduta e uma linha vibratória de pensamento e de sentimento que automaticamente também nos proteja. E aí nós queremos tratar de algumas coisas que nos deixam desprotegidos. Porque sabemos que a conduta negativa com o outro, ela nos deixa desprotegidos. Por quê? É a lei de causa e efeito. Eu prejudico o outro, eu me submeto a ser prejudicado pelo outro. Então, se eu permanecer na esfera do amor ao próximo, sem prejudicar a quem quer que seja, eu já consigo me estabelecer dentro desta linha de proteção. Porém, há coisas que a gente às vezes esquece. Então eu quero falar de uma coisa que às vezes nem percebemos. A maledicência. É comum as pessoas falarem mal umas das outras. Já perceberam isso? Ah, mas eu estou falando do cara que está saindo lá no jornal, que a televisão está mostrando. Pois é, pode até ser, mas eu continuo falando mal de alguém. Sabem o que acontece quando eu faço isso, quando eu comento o defeito do outro sem uma finalidade útil? Eu sintonizo com esta vibração do defeito do outro. Essa energia gerada por aquele defeito, que provavelmente já existe em mim também, só que aí eu potencializo, eu falo do outro, eu penso no outro, e aí eu assimilo o que o outro traz. Eu atraio aquela energia e aquilo passa a me intoxicar e a me prejudicar. Então, estejamos atentos, porque isso às vezes fazemos e não percebemos. Se deixarmos de fazer, olha, estamos conseguindo mais uma portinha ali fechada na proteção íntima contra vibrações negativas. Mas é só com o outro que a gente se desprotege? Não, também há condutas que temos para conosco mesmo que geram essa desproteção. Uma delas nos leva ao estresse, que é aquela ânsia de fazer mais do que conseguimos fazer. Ah, mas aí vai ter gente que vai dizer, não, mas não é culpa minha, o fulano é que me estressa. O fulano às vezes é o marido, é o filho, é o patrão, enfim, é alguém que leva a culpa de causar o estresse na pessoa. Mas aí vamos com calma. O estresse, se estamos estressados, é sempre responsabilidade nossa. Não adianta esperarmos que o outro vá resolver o nosso estresse. Então vamos ver o que
que está causando isso? Ah, é uma pessoa que está fazendo isso? Então vamos averiguar se eu não estou dando para esta pessoa um poder de interferir na minha vida maior do que ela deveria ter. Às vezes delegamos para o outro a condução da nossa vida. E isso vai nos gerando descontentamentos íntimos que não somos capazes de expressar. Quando menos esperamos, estamos ali fatigados, estressados, aborrecidos e enxergamos ali finalmente que a causa está em nós mesmos. Deixamos de comandar a nossa vida para deixar o outro fazer. Mas às vezes também é algo que nós estamos querendo fazer. E faz aqui, e faz ali, e faz pelo outro, e faz o que o outro tem que fazer. Vamos com calma, vamos observar o que é realmente que nos compete fazer, o que é o nosso dever e o que é o dever do outro. Porque há pessoas que se estressam porque querem fazer o dever do outro. E quando finalmente percebem que é o outro que tem que fazer e o outro não faz, elas se estressam porque o outro não faz o próprio dever. Ora, não é problema seu, é problema do outro. Muito bem, nós só conseguimos dar conta daquilo que nos compete. Então vamos tentar manter a nossa vida em equilíbrio, sem tentar ser ou fazer acima das nossas possibilidades. E é assim que nós vamos conseguindo nos manter em equilíbrio. Estamos construindo ali a nossa autoproteção. E enquanto esta autoproteção não é plena, porque olha, ela só será plena quando nós formos muito evoluídos. Enquanto isso, vamos continuar buscando a proteção do nosso anjo da guarda, conversando com ele, expondo as nossas dificuldades. Com ele a gente pode falar sim do que o outro fez de errado com a gente, não tem problema, é uma conversa mental, a gente vai desabafar mentalmente, buscar soluções, mas sobretudo sintonizar com este amparo superior que sempre vai nos induzir a uma conduta saudável perante a vida. Consigamos isso e a nossa vida terá muito mais proteção espiritual. Que assim seja.